nada que ofenda a ninguém e não usem as gírias, os costumes que usam no mundo. Mas falem como apostólicos, como servos de Deus e filhos de Deus. Outra coisa, a doutrina da igreja ensina a regra do bom viver. Ensina como os irmãos devem agir, como devem proceder, como devem tratar os seus semelhantes, seus irmãos. Em casa, como devem viver, sem gritaria, sem briga, sem discussão, em obediência aos pais, não é? E deve haver, portanto, um amor muito grande dentro da família. Entenderam, irmãos? Porque isso vocês vão prometer para poder cumprir. Nunca discutir, nunca brigar, porque isso é pecado. Discutir, brigar. Discutir por coisas à toa. Não podem. Então precisam ser pessoas que entrem em acordo. Não, o senhor tem razão, desculpe. Ô meu irmão, desculpe eu falei isso, mas desculpe. Saibam pedir perdão. Saibam pedir desculpas. Entenderam, irmãos? O apostólico tem que ter muita educação. Muita. Vocês meninos, agora daqui para frente não são mais meninos. Daqui para frente vocês são agora considerados jovens. Entenderam? Então vocês precisam acostumar a boa conduta. Vai passar no meio de 2, 3 pessoas, não vai passando assim. Não, dá licença. Por favor, dá licença. Por favor, pode fazer isso assim para mim? Fez? Muito obrigado, agradeço. Tem que ser assim. Pedir licença, não é? Saber agradecer. A pessoa fez alguma coisa para vocês de bom. Muito obrigado. Entendeu? Sejam assim, educados, tenham educação. Agora não é, vocês têm que aprender como homens. Porque, irmãos, vocês vão ser homens de responsabilidade. Logo, logo vocês têm que estudar e logo, logo vocês vão ter que trabalhar. Na escola, sejam obedientes às professoras ou professor. Procurem aprender porque vocês vão precisar ter um ofício. Quem não tem ofício, não tem estudo, dificilmente ele pode conseguir um bom emprego, pode poder ter o seu bom salário. Entenderam? Então vocês têm que, vai na escola, não é para ficar conversando nem brincando, que nem na igreja. Está na igreja, hora da reunião não é hora de conversar, não é hora de brincar. Entenderam? É hora de ouvir, prestar atenção e ficar em oração. Quando eu vou participar da reunião e ouvir o pregador, ouvir os hinos, eu fico em silêncio e pedindo, rogando que a Santa Voz Moda abençoe o pregador e que me ajude e também me abençoe. E quero ouvir do pregador uma palavra que me ajude. Ah, mas o senhor é pastor, tem obrigação. Irmãos, não é bem assim. Eu sou pastor, tenho bons costumes, mas eu preciso ouvir uma palavra que me ajude, que me estimule minha fé. Então, não é hora de eu ficar conversando com ninguém. Os hinos é uma pregação, irmãos. Os hinos é uma pregação. Então, vocês precisam saber como proceder na reunião. É sagrado. Ali está a Santa Rosa com Jesus e Maria Santíssima, porque eles participam. E os anjos que são enviados, os profetas de Deus, os apóstolos. Então é um ambiente sagrado. Então os meninos, jovens, todos precisam ter todo o devido respeito às coisas sagradas. A disciplina. Tem irmãs que ainda não estão obedecendo a disciplina. E não pode. Irmãs, a disciplina da igreja é uma honra. É uma honra que nós devemos praticar com prazer. E não ir na conversa desse, na conversa daquele. Ah, mas por que tão comprido assim? Não é comprido demais. Não. A disciplina que a Santa Rosa nos deu, eu vou dizer para vocês. Eu também fui quando era jovem.
A disciplina que a Santa Rosa nos deu é como andavam, depois o pessoal foi perdendo. A disciplina que a Santa Rosa nos deu é como no tempo dela e no meu também. É essa disciplina que Deus mandou dar. As mulheres tendo seu vestido no comprimento, 2 dedos abaixo do meio da barriga da perna. Era assim que as mulheres andavam. Não eram apostólicos, no tempo não tinha igreja apostólica. Era assim que elas andavam. Entenderam? Os homens tinham o cabelo bem aparadinho, bem arrumadinho, bem aparado, cabelo bonito. Não tinha cabelos espantados, não. Era bonito de ver os homens, a maneira como usavam o cabelo bem arrumadinho, as mulheres também não andavam de roupas curtas, agarradas, não andavam com decotes, não, andavam, era bonito. Se alguém pegar, por exemplo, uma revista daquele tempo, de 1950, 1940... Então, justamente Deus mandou e aceitou que desse a disciplina assim. Então, essa disciplina Santa Rosa, irmãos, era assim antigamente. Antigamente, no tempo de 1910, 20, as mulheres usavam o vestido lá embaixo, bem lá embaixo, a manga bem aqui assim. Então, Deus não exigiu muito de vocês, as irmãs. Exigiu uma coisa bonita, era bonito de se ver. As meninas cobrindo bem o joelho, não é? 9 anos para baixo, cobrindo bem os joelhinhos, não é? Bonito. Então, entendo que a disciplina que a Santa Rosa nos deu é para a sua honra, honrar a sua pessoa, é o seu corpo. Então, procurem obedecer, irmãos. Quanto aos homens, não imitem, está surgindo muitas modas. Não, sigam o costume que nos deixou a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo. Assim, vocês serão conhecidos como realmente estão sendo conhecidos os que praticam a disciplina. Serão conhecidos em toda parte. Entendeu, irmãos? Precisam tomar muito cuidado com o que leem, com o que ouvem. Hoje, existe com o surgimento da tecnologia, televisão, essas coisas todas, internet, computador, há muita comunicação e muita gente fala o que quer e põe o que quer na internet, até coisas indecentes. Mas o apostólico não pode ser assim. Eu, por exemplo, vou ser sincero, eu não entro nas redes sociais. Porque ela é boa. Se fosse útil, se fosse realmente, por exemplo, um recado, uma conversa útil, mas tem muita gente que critica, fala coisa que não é boa, critica um, critica outro, critica a igreja. Entendeu, irmãos? Então, a gente precisa tomar cuidado, podem ter essas comunicações, pode usar bem a internet. Por exemplo, tem muita coisa que eu posso ouvir, posso aprender. Eu quero saber alguma coisa, alguma palavra, o que significa. Quero saber, por exemplo, alguma coisa da ciência. Então eu vou lá, clico lá, né? Até, por exemplo, eu quero aprender alguma coisa útil. Quem estuda, por exemplo, uma palavra, ele quer saber o significado daquela palavra, ele vai lá e clica. Vai mostrar tudo. Agora, o que deve evitar é o que não é bom, o que ensina coisa que não presta. E principalmente, irmãos, tomem cuidado com as comunicações erradas, porque muita gente não é apostólico. São muita gente que criticam qualquer coisa, fazem críticas, ficam falando mal dos outros. Não, então tomem cuidado. E revistas, sabem o que devem ler, coisas boas, entendeu, irmão? Porque, irmãos, no mundo existe muita coisa boa, também existe muita coisa que não presta. Então, sabem escolher. É a mesma coisa que vocês vão comer. Chupar uma laranja. Se estiver podre, o que vocês vão fazer?
Se ela estiver podre, jogar fora, não vai? Escolher a boa, não é? Então, assim, na sua vida, saibam escolher as coisas boas. Por exemplo, uma pessoa que é educada, uma pessoa justa, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa que sabe dar conselho, esse vocês devem dar valor. Agora, uma pessoa que fala palavrão, faz o que quer, critica os outros, é uma pessoa que deve ser evitada. Não podem maltratar, mas deve ser evitada. Não pode seguir o costume daquela pessoa. Não é tudo que vocês ouvem que é bom. Também dentro da igreja. Tomar muito cuidado. Porque, irmãos, eu vou explicar para vocês. Uma palavra má, ou uma palavra que deixa dúvidas, ela pode gerar no seu espírito problemas sérios. Você entendeu? É que nem, por exemplo, um machucado. Se não tomar cuidado, ele pode inflamar e infeccionar. Não é assim? Assim é a palavra mal falada que vocês ouvirem. Pode ficar no seu coração e aí vocês ficam pensando, e muitas vezes tem gente que fala mal do seu irmão ou do seu colega, e alguns guardam no coração e já, quando olha para aquela pessoa, já se lembram do que ouviram. Porque viram pessoa falar mal daquela pessoa, então já olha com maus olhos. Entenderam? Então precisa tomar muito cuidado. Alguém vem falar para vocês de alguém, de alguma pessoa, você me desculpa, mas não quero ouvir, não. Não quero ouvir, desculpa, eu não quero falar, eu não quero ouvir problema de ninguém. Para mim, todos, eu respeito a todos, mas vou dizer, eu não quero ouvir, não. Sabe que a Santa Valrosa nos ensinava? Quando vinha com pessoa com essas conversas, sabe o que ela dizia? Tem que vocês sejam assim, não sei, não vi, não falei e nem quero saber. Foi assim que nos ensinou a Santa Avó. Porque, irmãos, não é fácil ser santificado. Porque Deus nos criou, quando Deus coloca um espírito, uma criancinha que começa a gerar, Ele não coloca no espírito daquela criancinha defeitos, costumes maus, malcriadez, mentiras. Não. Coloca um espírito como o dele, como um dos anjos. Coloca um espírito perfeitíssimo. E depois, conforme vai crescendo, conforme o ambiente vai. Você entenderam? Então os irmãos procurem, tomem muito cuidado. Porque o espírito precisa ser santificado. Porque isso é normal. Quando nós falamos santo, nós falamos santo irmão Aldo. Essa é realmente uma expressão que deve ser de todo apostólico. Isto é, todos nós devemos chegar a esse grau que chegou aqui na terra. Jesus, Maria Santíssima, os apóstolos, profetas, e nesses tempos chegou com perfeição a Santa Valrosa e o Santo Irmão Aldo. Eles nos deixaram um exemplo, temos presente, a avó e o Irmão Aldo. O Irmão Aldo era paciente, era calmo, era bondoso, amava, ajudava, e ele tinha um espírito calmo. E assim ele foi até o fim. Entenderam, irmãos? Então vocês precisam entender que a santidade é um dever de todos. Seria de todo mundo que existe na terra. Mas infelizmente, por causa dos costumes, daquilo que se vê, daquilo que ensina, a pessoa perde a santidade. Portanto, todos nascem sem defeito. Eu quando era menino, mocinho, era de uma igreja que estudava muito a Bíblia. Mas tinha uma coisa, acontecia alguma coisa para a pessoa, sabe, eu tinha um problema muito sério. Sabe o que eles diziam? Irmão, tenha paciência, é seu destino.
Mas Deus não deu destino para ninguém ficar doente. Deus não deu destino para ninguém ficar ruim, mal. Deus não deu destino para ninguém ter desgraça na vida, não. Deus criou todos para a felicidade. Vocês entenderam? E criou todos para serem santos. Entenderam? Santo, o que é santo? Santo é uma pessoa que não mente, não engana, não briga, né? Não faz as coisas erradas. O santo é uma pessoa que está sempre bem, pessoa educada, pessoa que ama todos, pessoa que não tem sentimentos maus, é uma pessoa justa, honesta. É isso que é santidade, irmãos. É isso que é santidade. Santidade, nós estamos lutando para alcançar essa santidade. É uma maneira de viver, de proceder, nunca maltratar ninguém, nunca pensar mal de ninguém, nunca fazer mal de ninguém, não ter sentimentos ocultos no coração. Sentimentos ocultos no coração é a inveja, a raiva, né? Não gosta de fulano. Então são sentimentos ocultos. Os ciúmes, né? Essas coisas, o ódio. Esses são sentimentos ocultos. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso na nossa alma, no nosso espírito. Compreenderam? Então, procurem viver bem, procurem evitar tudo que é mal e sigam a doutrina da igreja. O que a igreja ensina? Ensina como você deve viver, como você deve proceder, como devem se amar, amar uns aos outros. Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Jesus ensinou. Por que ter raiva do seu irmão? Por que brigar? Por que discutir? Por que ficar de mal? Jesus não ensinou isso. A Santa Avó não ensinou isso. O irmão não ensinou e a igreja não ensina assim. Então ensina as boas maneiras, os bons costumes. Vocês querem ser muito felizes? Querem? Quer ser a sua ouvida quando vocês clamar? Querem? Ninguém quer? Quer? Então obedeça o que a igreja ensina. A doutrina desta igreja nasceu do céu. Nasceu do céu, veio com Jesus, com nosso Senhor. Ele ensinou a doutrina do Pai para o mundo. Os apóstolos pregaram. E depois, com o tempo, foi indo, foram esquecendo, foram criando outras ideias, outros princípios religiosos, e aí surgiu tanta doutrina que Jesus não ensinou. Mas Deus, o Pai, cumpriu a sua palavra e a do seu Filho Jesus, que Ele faria nova todas as coisas. E enviaria o Consolador, que justamente iria mostrar tudo que Deus quer, que Jesus quer. Entenderam? Então a igreja não está ensinando nada errado. A igreja está ensinando a regra do bom viver. Quem seguir direitinho, está escrito, terá vida e saúde. Entendeu, irmãos? Sua oração será ouvida, sua oração será clamada. Entendeu? Ficou doente, vai clamar, vai pedir, ela vai ajudar. Surgir outros problemas, então a sua oração será ouvida. Mas se não for obedecida, acontece o seguinte: é a mesma coisa que eu desligar esse aparelho, ninguém vai ouvir. Nem a luz. Cortou o fio, lá onde vem a energia, fica tudo escuro. Assim fica a alma da pessoa que se desliga de Deus. E como é que se desliga de Deus? Fazendo o que não presta, que não é certo. Entendeu, irmãos? Então vocês vão fazer o voto do batismo. Só que tem que cumprir, viu, irmãos? Tem que cumprir esse voto com amor e fé. E sempre se lembrar, eu tenho que cumprir o voto que fiz quando fui batizado. Entenderam? Então eu vou ler o voto para os irmãos. Mas antes de ler o voto, eu quero explicar. Os pastores todos estão aí, né? Pastores todos. Não todos, né? Todos estão escalados na posição certa que devem ficar.
Todos foram calados? Tudo bem. Então, é o seguinte, quando vocês entrarem na água, não se preocupem, entrem, adorando a Deus, a Jesus, a Santa Avó, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo. Entrem, ó Jesus, Santa Avó, Irmão Aldo, eu agradeço por essa oportunidade que me deram, de poder me batizar, de poder purificar o meu espírito, minha alma. Me ajude, Santa Avó, me ajude, Santo Irmão Aldo, porque o Senhor e a Senhora, Irmão Aldo e Santa Avó, são os anjos de Deus que foram criados para nos ajudar. Entre com fé, não entre, vai ser batizado na hora que o pastor vai dizer: irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador. No futuro nós vamos também estudar, nós colocarmos também em nome do Irmão Aldo. Entendeu? Então ele vai dizer isso. E depois, só que vocês vão pôr a mão assim, entenderam? Olha, estão olhando para mim? Vocês vão pôr a mão aqui, assim no peito, né? E o pastor então vai falar essas palavras. Vocês ficam com o corpo mole, de corpo duro assim não, entenderam? Corpo mole, aí ele vai batizar, aí ele batiza, ó, às vezes entra um pouquinho, pode entrar um pouquinho de água no ouvido e tal, mas não se afobe. Entrem despreocupados, entrem com esse amor, com essa fé em Jesus, porque Jesus, para nós termos o que nós temos hoje aqui, e vocês todos que estão aqui, é Jesus que deu a sua vida. Ele veio do céu. Jesus é desde a eternidade. É o principal. Entenderam? Principal Espírito que Deus criou. Primeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, um Espírito superior que inspira o Pai e o Filho e todos os santos. Então, vocês entendem que Jesus veio, deixou tudo que ele tinha. Viveu com toda humildade, com toda simplicidade. Não nasceu em berço de ouro, não nasceu em palácios, nasceu numa simples estrebaria. E o berço dele foi uma manjedoura. Manjedoura é assim, onde eles põem uma caixinha, onde eles põem a palha, né, para os animais comerem. Ali tem a palha, nasceu lá, com toda simplicidade, por amor a nós, e deu a vida dele por nós, para que então nós pudéssemos ter essa oportunidade de nos santificar e de um dia entrar nos céus. E enquanto vivermos nos céus, ter o direito de toda a bênção de Deus. Entenderam? Então deem valor a Jesus. E agora a Santa Avó Rosa, né, que ele usou a Santa Avó Rosa para formar a igreja, e o Irmão Aldo garantiu, 44 anos, garantiu o que Jesus deu para a Santa Avó e o que a Santa Avó nos ensinou. Entenderam? Então entre com muita fé e confiança. E nada de conversa, pode os irmãos ficarem rindo, nem rindo. Procurem não rir, nada de conversa. Pode alguém na hora entrar um pouco de água no ouvido. Entenderam, irmãos? Então vocês vão dar assim. Entenderam? Não fiquem com o corpo mole, confiem, desçam com fé. Entenderam? Então nós vamos fazer o voto do batismo. O voto do batismo eu vou ler primeiro para vocês verem como que é. Vocês vão levantar, na hora que eu pedir, vocês vão levantar as mãos e vão falar com coragem, com fé, com convicção. Entendeu? Então as palavras são essas: prometo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador, deixar do mundo, quer dizer, o mundo aqui fala do mundanismo. Porque o mundo tem dois significados. O mundo é o globo terrestre, né? A terra, o globo terrestre. E tem também mundo do pecado, mundanismo, entendeu? Então são dois significados.
Então, deixar do mundo de todo o pecado para seguir a Jesus, a Santa Rosa e obedecer a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. E logicamente, obedecer tudo que o irmão Aldo nos deixou. Então, vou pedir que toda a igreja fique em pé. É só eles que vão repetir, entendeu, irmão? Só eles agora que vão repetir. Toda a igreja em pé. Levantem a mão direita. Levantem. Isso. Vocês vão repetir comigo essas palavras. Repetem, falem com fé, com coragem. Agora vocês vão falar para Deus, o Pai, para Jesus, para o Espírito Santo, para Santa Rosa, para o irmão Aldo, para a igreja toda que está ouvindo, entenderam? E para os santos que estão aqui conosco, os anjos que estão conosco. Compreenderam? Então levante a mão, não olhe para lado nenhum, com fé, com esperança, e vocês vão falar com eles essas palavras. Prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador, deixar do mundo e de todo o pecado para seguir a Jesus e a Santa Rosa e obedecer a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Amém. Que Deus abençoe muitos irmãos. Que vocês sejam felizes no cumprimento desse voto. É a mesma coisa que vocês receberam um dinheiro muito grande. Vamos dizer, vocês receberam um dinheiro, muito dinheiro. O que vocês vão fazer? Vão deixar em qualquer lugar? Vão esquecer? Hein? Não, né? Vão guardar, né? Deixar bem guardadinho, né? Lá no cofre. E aqui, qual é o cofre que vocês devem guardar? Coração. Entenderam? O coração, essa palavra que vocês falaram. Muito bem. Eu vou orar, mas depois que nós orarmos, entendemos? Primeiro nós vamos cantar, eu vou orar, depois nós vamos cantar o número 1 e depois o hino Cumpra Teu Voto, que é o número 48. Vamos orar primeiro, irmãos. Com fé todos, né? Muito respeito, muito amor. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial. Senhor, quanta misericórdia, quanto amor existe no seu coração. Em Jesus, Maria Santíssima, Santa Rosa, Santo Irmão, nos santos dos céus, do teu Espírito, ó Pai. Quanta misericórdia, quanta bondade. E agora estamos vendo, Senhor, uma grande bênção que o Senhor concedeu a todos nós, teus filhos. A nós que já nos batizamos, a esses nossos irmãos jovens, nossos irmãos adultos, de batizar, de poder receber a graça dos céus, de receber totalmente purificada a sua alma, para poder seguir avante, seguir este caminho que Jesus nos trouxe dos céus e deu para Santa Rosa, e ela deu para nós, e por nosso Santo Irmão Aldo. Te agradecemos, ó Pai, porque nos deste Jesus, e agradecemos a Ti, Jesus, com toda a glória que o Senhor possuía, sendo o Espírito principal do Pai, fazendo parte da Santíssima Trindade, toda a glória, toda a riqueza, porque o mundo, o universo também foi criado pelo Senhor junto com o Pai. Deixou toda essa glória, veio aqui na terra, com toda a simplicidade, nasceu da Virgem Maria, aquele corpo que nasceu dela, que é a morada do teu Espírito, e o Senhor viveu na terra,
com toda simplicidade, sem orgulho, sem ambição, com amor. Oh, Jesus, nós te agradecemos. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós, Jesus? Se não fosse o Senhor ter vindo outra vez, agora em espírito, e preparado uma santa poderosa, a Santa Borrosa, e ter dado através dela essa doutrina que nós temos, e oportunidade também de nos santificar com os anjos dos céus. Jesus, nós te adoramos. Adoramos a Senhora Virgem Maria, porque a Senhora, na sua mocidade, jovem, tão bela, bonita, cheia de tantas oportunidades, a Senhora recusou tudo com Jesus. Recusou as riquezas deste mundo para ser a mãe do Salvador. A Senhora não mediu sacrifícios e deu esta oportunidade para a humanidade de ter o Salvador, o Redentor. Nós te adoramos. Senhora Santa Borrosa, que se entregou inteiramente a Jesus e à Igreja, durante 16 anos, a Senhora nos dirigiu. Jesus falava com a Senhora. A Senhora ia diante do trono de Deus, sendo preparada para um dia ser uma santa de grande poder e ser o Espírito Consolador. Nós te adoramos. Ao Senhor, irmão Aldo, a nossa gratidão. Quando o Senhor prometeu para Santa Borrosa, ela lhe pediu para ajudá-la, o Senhor aceitou. E durante 44 anos, o Senhor não mediu esforços, se sacrificou, lutou, mas manteve o que a Santa Borrosa nos deu. O Senhor manteve 44 anos, não mudou nada, para que nós pudéssemos ter a felicidade de sermos amparados, protegidos, santificados para um dia entrarmos nos céus. Obrigado, irmão Aldo. E a todo o poder celestial, ao Espírito Santo de Deus, o Pai, de grande glória e poder, que inspira o nosso Pai, Jesus e todos os santos, e a Santa Vó, irmão Aldo, e todo o poder celestial. Ao Senhor, Santíssimo Espírito, a nossa adoração. E a todo o poder celestial, aos santos e anjos, aos santos apóstolos, santos profetas, a nossa gratidão. E agora pedimos, Santa Borrosa, Santo irmão Aldo, que sempre nos ajudaram, sempre nos ajudaram no batismo, sempre tomaram conta de todos nós. Agora, mais uma vez, Santa Borrosa, Santo irmão Aldo, junto com os santos que estão aí com a Senhora, com os apóstolos, tenho fé, nós confiamos que os santos apóstolos, santos profetas estão aqui também, porque é uma ocasião oportuna. Ajuda-nos, Santa Avó. Abençoe os pastores que vão batizar. Abençoe esses candidatos, esses jovens. Toma conta de todos eles. Que o Espírito de Deus esteja com todos eles. E que o seu Espírito, o Espírito de cada um, seja purificado totalmente como são os anjos dos céus, como a Senhora, Santa Avó, como o Senhor, irmão. Abençoe esse batismo. E nós te agradecemos por tudo. Amém. Cantemos o número 1. Cumpra o voto. Prestem bem atenção na letra deste hino. Todos vocês vão cantar, os irmãos vão se batizar, toda a igreja, preste bem atenção neste hino.
Eu tenho um aviso aqui para os irmãos que vão batizar, desculpa. É o seguinte, os candidatos que não tiraram foto, porque foi tirado de todos, né? Não tiraram foto, após o batismo, vocês subam na sala de aula, ali, ó, lá em cima, viu? Vocês subam lá. Quem não tirou foto, aquela hora que vocês foram tirar, entendeu? Aí vão lá na sala de aula dos pastores para tirar sua foto. Alguns chegaram depois, né? Todos os candidatos, ao saírem do tanque batismal, confirmar presença na saída do templo. Quer dizer, quando vocês se trocarem tudo, aí vocês vão confirmar a sua presença na saída do templo. Aí vocês vão sair por lá pelo templo, né? Lá no templo, e vão sair por lá e vão então confirmar a sua presença. Muito bem, agora eu quero saber qual o pastor que vai ficar aí dentro do tanque. Um ali, outro aqui. Quem é? Pode descer. O outro aqui, quem é? Desse lado, que é o pastor. Isso. Agora, irmãos, que vão batizar, prestem atenção, irmãos. Muito cuidado. Por exemplo, ao batizarem, não batizem assim. Aqui tem essa balaústre, né? Para não batizar, porque alguns às vezes pega e batiza para o lado onde está esse balaústre aqui, entendeu? Lá também. Cuidado, então batizem para o meio do tanque do batismo. Não aqui, bem no canto aqui, não. Onde está esse corrimão, entendeu? Então batizem para o meio do batismo, da água do batismal. Agora eu queria saber quem vai contar. O irmão vai contar, né? Agora eu preciso saber o seguinte. Que tem a pessoa que me contava. Eu quero saber quantos candidatos para cada pastor. Quem é que tem essa resposta? Hã? São 4? 4, né? 4. 5 ou 4? 5. Então vocês vão batizar 5 candidatos. Entenderam? Então, quem vai contar? Givan. E aqui, quem vai contar? Quem vai contar os candidatos? Tá. Vai contar. Aí tem que contar. São 3 aqui, são 15, né? Presta atenção, são 15. Olha, né, Givan? Você vai contar 15, né? Fazer a fila de 15, né? Por exemplo, fica 5 para cada um. Tá certo? É 15? São 15, né? Então tá certo? São 3 aqui, são 5 para cada um. 15, né? Cada vez dado é 15, né? Certo? Aqui quem vai contar? Então vai contar 15. Você vai fazer a fileira de 15, tá certo? Quem vai ficar aqui na ponta? Quem é que vai encaminhar aqui? Atenção, presta atenção em mim, irmãos. Quem é que vai ficar aqui para encaminhar?
Porque tem o que conta, mas tem o que vai encaminhar. Quando eu disser, quando sair os candidatos, prestem atenção. Vamos esperar sair todos os candidatos que foram batizados. Aí eu dou o sinal. Pode descer 5 candidatos deste lado. Também a mesma coisa. Entenderam? Então esperem eu avisar. Desde a hora que sair todos, para não ver encontro na escada. Deixa eles saírem. Aí eu dou o sinal para os irmãos, os senhores que estão aí. Quem vai ficar na ponta da escada? O senhor pastor, tá? Joia. E agora podem descer deste lado 3 pastores, deste lado 3 pastores. Irmãos, podem descer 3 pastores. Irmãos, eu estou falando, podem descer 3 pastores. Podem descer 3 pastores. São 105 candidatos, né? São 105 candidatos. Um bom número, graças a Deus e a Santa Avó e aos irmãos que fizeram esforço. Todos. Então podem descer 3 candidatos desse lado. Atenção. E 3 desse lado. Irmãos, não cante alto. Viu, irmãos? Não cante muito alto, não. Cante de uma voz moderada por causa aqui do prédio, dos vizinhos. Entenderam? Compreenderam, irmãos? Então, cante num voz, não cante em alto, forte, não. Cante suave, por causa dos vizinhos aqui do prédio. Espera um pouquinho, irmãos. Podem cantar. Pode ser 3 de cada lado. Atenção, colegas pastores, atenção. Tem que batizar cobrindo bem o rosto também. Não precisa afundar muito, não. Só se não cobrir o rosto, batiza de novo. Podem descer 3. Eu peço aos irmãos que só este irmão tenha a responsabilidade de filmar. Ninguém filma com o celular, não. É proibido. É por lei, viu, irmãos?
É uma lei, não é só da igreja não. Então, eu pedi, já falei, ninguém deve filmar, somente o irmão que está aí. 3, pode descer, 3 de cada lado. Gilvan e o pastor Orlando, quando der os 15, o senhor me dá um sinal, tá? É mais uma rodada, né? É mais uma rodada, né, Gilvan? Mais uma rodada? Vai, Gilvan. Pode descer 3. Pode ser. Irmãos pastores, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, irmãos. Podem descer 3 pastores. Podem descer 3 pastores de cada lado. Dá para assistir, irmão. Não. Vai. Aí mais para lá. Mais para lá. Pode ser 3 candidatos de cada lado.
Pode ser, pastor, dando três candidatos. Irmãos, fiquem com o corpo bem mole. Eu peço que os pastores que estão ao batizar, abrem um pouquinho, não fica a perna muito justa, que às vezes o candidato pode se desequilibrar, né? Você estando com o pé mais aberto, tem mais segurança. Podem ser 3 candidatos. Jesus no coração, mas para isso é preciso nós espíritos que Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Então, o pastor, ao batizar, tem que dizer: irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador. Tem que falar essas palavras, viu, irmãos? Pode ser 3 de cada lado. Pastor Orlando, já deu? Ou falta mais um? Mais um, né? Hã? Não molhou? Não molhou? Batize de novo. Fica com o corpo mole, viu? Fica com o corpo mole.
Veja, acabou? Não? Mais 3 candidatos. Viu, irmãos? Fiquem com o corpo mole, não fiquem com o corpo duro, não. Aí dificulta o batismo. Pode descer, irmão. Pode descer, quem é? Muito obrigado, irmãos, pastores. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Três pastores, podem ser 3 pastores. Chapa, né? Três candidatos, por favor. Podem ser três candidatos. Podem ser 3 candidatos. Nós não se apoiem no corrimão, irmão. Irmãos, não apoiem no corrimão. Irmãos, isso é muito perigoso, é muito fraco. Menino, não deixa o menino.
candidatos. Três candidatos de cada lado. Três candidatos, três candidatos. Um vai batizar? Vai batizar? Vai. Então. Muito obrigado, pastores. Santa Avó abençoe bastante os irmãos do seu trabalho. Muito obrigado. Podem descer três candidatos de cada lado.
Três candidatos cada lado, 3 candidatos cada lado. Pode ser. E aí, tem algum candidato aí? Tem algum candidato aí desse lado? Não? Atenção, os irmãos que têm os seus carros aqui na garagem aqui à minha esquerda, daquele prédio que nós compramos. Tem pastores que vão viajar agora depois do batismo e o carro deles está mais no fundo e eles não poderão sair. Então eu peço aos irmãos, assim que terminar o batismo, tudo aí os irmãos vão lá e tiram o carro um pouquinho para eles passarem, depois volta de novo, entenderam? Agora, quem tem carro, que é o pastor que vai viajar, por favor, tem que ir lá. Tem que ir lá também para poder tirar logo o seu carro. Muito bem, irmãos. Atenção, eu vou fazer a oração. Prestem atenção, irmãos. Eu vou fazer a oração, mas os irmãos não vão sair do lugar. Eu tenho aviso para dar, é rápido. Então eu peço aos irmãos que depois que orar, fiquem no seu lugar, principalmente para as irmãs que vão se batizar e os outros que vão ter que ficar no seu lugar, porque elas vão sair primeiro por aqui, entendeu, irmãos? Então vamos aguardar, vocês me aguardem, não vão sair do seu lugar. Eu tenho esse aviso para fazer, é rápido. Vamos orar, irmãos. E depois que eu fizer o aviso, nós vamos cantar o Vitória. Entendeu, irmãos? Então não saia no seu lugar. Santíssima, querida vovó e querido irmão Aldo, agradecemos a ajuda que nos deram, a sabedoria e também por ter ajudado todos os teus servos, pastores, e os candidatos também. Foi um batismo muito bonito, muito maravilhoso. Graças, Senhora, ao Senhor irmão e a todo o poder celestial que está aqui, e Jesus, Maria Santíssima, e a Deus nosso Pai. Senhor bendito, nosso Deus, por esse batismo, a nossa gratidão. Ao Senhor, ao teu divino Espírito, a Jesus, nosso divino Mestre, e a Maria Santíssima, e a todo o poder celestial que está aqui nos envolvendo com essa
graça preciosa, com toda a proteção dos céus. Ó Pai, nós sabemos, neste ato do batismo, o Senhor se aproximou com o seu trono, para receber dos seus filhos os votos e também para abençoá-los. Agradecemos, pois, ó Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Senhora Santa Barrosa, o Senhor Santo Imaculado, por este batismo e a todo o poder celestial, aos santos apóstolos, aos profetas, que aqui estão conosco, nos ajudando a realizar esta festa para a glória e honra do nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Barrosa e principalmente também do Santo Imaculado, que nós iremos comemorar no dia 31, o seu aniversário. Amém. Então prestem atenção, viu, irmãos? É o seguinte, as irmãs que vão se batizar, assim que terminar, nós vamos cantar vitória, aí vocês vão descer, vão dar caminho para elas, vocês vão descer e vão ficar ali em frente à primeira porta, não vão entrar, entendeu? Não vão entrar, porque os homens têm que acabar de se trocar, entendeu? Depois de acabar de trocar, aí as irmãs vão deixar as suas roupas secas no lugar, para depois que batizar, então as irmãs vão lá onde está a sua roupa para se trocar, entenderam? Compreenderam? Então vocês vão descer, vão ficar na primeira porta aqui da entrada do templo, ou depois, aliás, podem até entrar, mas por enquanto não podem entrar, é lá que eles estão